Você sintonizou na Rádio Nova Era FM 86,7. Está começando agora mais um episódio do podcast da Nova Era. Sejam muito bem-vindos à Rádio Nova Era, o podcast da Nova Era. Meu nome é Fernando. Meu nome é Letícia. E hoje o nosso convidado é o professor de Português e Literatura, Fiore. Tudo bem? Olá, boa tarde. Fiore, conta pra gente, há quanto tempo você trabalha aqui no Bentão? Aqui no Bentão eu entrei no segundo semestre de 2009, mas eu considero 2010. Então, 14 anos já trabalhando aqui dentro. Fiore, qual que você sente que é a sua maior dificuldade em trabalhar aqui no Bentão? Hoje, enquanto professor de língua portuguesa e literatura, a maior dificuldade que eu tenho é conscientizar os alunos de que o ChatGPT é uma ferramenta que pode ser utilizada a favor da educação, do aprendizado. Porém, o que está acontecendo hoje em dia é os alunos usando o ChatGPT de forma indiscriminada, cometendo altos plágios, reproduzindo, ou seja, copiando apenas as informações que estão lá, sem fazer uma análise, uma reflexão, uma assimilação do conteúdo que é apresentado lá. Então, por exemplo, numa aula de produção de texto, os alunos simplesmente pedem para que o texto seja produzido e copiam. Sem saber o que está escrito. Sem saber o que está escrito, sem ter nada autoral, sem ter uma reflexão em cima da produção de texto. Você acha que isso influencia muito na aprendizagem do aluno, né? Eu parto do princípio que, se eu conseguir fazer com que, ao longo da formação dos meus estudantes, eles sejam mais do que os leitores, mais do que escritores, capazes de produzir textos de qualidade, mas adquirir pensamento crítico é o meu objetivo cumprido. É isso a minha proposta pedagógica, fazer o aluno se tornar um cidadão capaz de pensar e refletir sobre si e o mundo. Mas você gosta de ser professor? Eu me sinto muito realizado sendo professor. Hoje eu me pergunto o que eu faria se eu não fosse professor. Fiore, uma das perguntas que a gente recebeu, que a gente colocou uma enquete no Instagram, e uma das perguntas que a gente recebeu foi: qual que é a sua maior motivação para te dar aula? Meus alunos, quando eu venho para dar aula, eu entro numa sala de aula, eles querem aprender, eles querem tirar o máximo de conhecimentos que eu posso dar. Isso me motiva cada vez mais a aprender cada vez mais, para trazer tudo que eu posso contribuir de sabedoria, de conhecimento para os meus alunos. O que te motivou a ser professor, a seguir nessa carreira, virar professor? Eu acho que foi a vida mesmo que foi me encaminhando para isso. Quando eu me lembro muito bem, está muito nítido na minha memória, na minha imagem, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, prestes a prestar vestibular, e eu queria o que eu ia prestar. Não sabia, eu queria muito ser médico. Eu seria um ótimo médico, tenho certeza disso. Mas eu venho de uma escola pública. Eu nunca tive aula de química. Nunca tive esse professor. Então, e na minha época, que eu fui prestar vestibular, não tinha as cotas para a escola pública, não tinha alguns incentivos por parte do governo, por parte das instituições, para eu poder ingressar numa universidade de medicina, por exemplo. Eu sabia trabalhar com a realidade, que eu não iria conseguir entrar. A minha segunda proposta foi jornalismo. Mas, quando eu, ainda no ensino médio, falei, não, eu acho que eu vou fazer jornalismo. E eu fui fazer um pequeno estudo do campo e tal, eu não me identifiquei. E eu tinha bons professores, alguns que eu tenho contato até hoje, que estão na minha vida hoje. E eles me inspiravam. Então, foi quando eu pensei em fazer letras, porque era uma coisa que eu era apaixonado, literatura, ler. E
Mas eu acho que quando eu falei, vou ser professor, eu só fiz a faculdade, fui prestando alguns concursos públicos, tanto que o meu primeiro concurso que eu passei não era de professor. Eu acho que foi a vida mesmo que colocou isso no meu destino. Eu, por exemplo, mesmo, eu acho interessante porque você tinha várias ideias na cabeça de faculdade e seguiu uma que você no começo não pensava em seguir. Porque eu, hoje no ensino médio, não faço ainda ideia de qual carreira seguir, ou seja, eu posso ainda nem saber o que eu vou seguir na minha carreira acadêmica, da faculdade e profissional. Mas, Fernando, você é jovem, você está com 15, 16? 17. 17? Com 17 anos, você está num processo de formação ainda, você está no primeiro ano do ensino médio, você tem uma trajetória a ser seguida, uma construção a ser erguida até você se decidir. E eu falo para os meus alunos que eles não têm que ter preocupação em terminar o ensino médio e já entrar direto numa faculdade. Se isso acontecer, é ótimo. Se você já tiver consolidado em você a carreira que você quer seguir, ótimo. Mas se não, se dê uma oportunidade de pensar, de experienciar antes de entrar em uma. E Fiori, por que você decidiu trabalhar aqui no Bentão? Quando eu me formei, de imediato eu passei no concurso da Fundação Casa. E eu estava prestando inúmeros concursos públicos. Então eu acompanhava editais. Quando eu entrei, prestei o concurso para entrar no Bentão, eu nem sabia o que era uma escola técnica. Eu não sabia o que era Centro Paula Souza. Só fui no embalo. E eu consegui passar no processo seletivo, mas eu já tinha um outro cargo público. E por um bom tempo eu acumulei cargos. O funcionário público na área da educação pode ter acúmulos, né? Então, por muitos anos, eu tive 2 acúmulos. Na Fundação Casa e no Bento Quirino. Até que chegou um momento que eu estava muito cansado. Eu saía às 6 horas da manhã da minha casa e chegava às 11 horas da noite, porque emendava um trabalho no outro. E eu tive a oportunidade de ampliar as minhas horas de aula aqui no Bento Quirino. E era um momento que eu já estava cansado de um ritmo muito intenso de trabalho. Eu tive que optar. Ficar só na Fundação Casa ou aproveitar a oportunidade de ampliar as minhas aulas no Bento Quirino e ficar só aqui. E na época eu optei por ficar aqui. Mas hoje você não trabalha só como professor aqui no Bentão. Você não sente esse mesmo cansaço tendo 2 funções, vamos dizer assim, aqui no Bentão? Eu estou exausto. Estou exausto. Estou num ritmo de trabalho aqui muito grande. Eu estou praticamente todos os dias entrando às 7h30 da manhã e saindo às 7 horas da noite. A APM da escola demanda muitas tarefas. São muitas as tarefas mesmo. E fora todos os outros compromissos que eu acabo assumindo aqui na escola. Mas isso é uma postura que eu tenho de perspectiva de vida e de trabalho. Eu penso o seguinte: aqui é meu local de trabalho. E eu quero um local de trabalho de excelência. Eu quero trabalhar num lugar que eu sinto orgulho desse lugar. Então, o que eu posso fazer para contribuir com isso? Essa é a linha de frente que eu tomo diante de tantas coisas que eu acabo assumindo aqui. Porque é um compromisso que eu coloco para mim, que eu, além da sala de aula, o que eu posso fazer para melhorar o meu ambiente, proporcionar uma escola melhor para os meus alunos. E qual dos dois você acha que é mais difícil de trabalhar, lecionando ou na APM? Na APM, sem dúvida. Eu sou da área de humanas, APM, exatas, cálculos, contabilidade, contas, são muitos compromissos. E é uma responsabilidade muito grande, porque eu estou lidando com dinheiro público, um dinheiro que não é meu. Eu tenho que ter total responsabilidade em cima do que eu estou operando.
Né? E isso também tem que ter transparência, publicidade, todas as regras que regem a administração pública, principalmente no que corresponde à prestação de contas à comunidade. Ô Fiore, outra pergunta que a gente também recebeu, que é, hoje em dia, como você diria que é ser professor de língua portuguesa aqui, nos dias atuais? Ser professor de língua portuguesa, para mim, eu tento entender que é além do ensino de gramática. O ensino da gramática, para mim, não serve para nada. São regras que você decora e esquece. Eu quero, dentro de uma aula de literatura, por exemplo, mostrar que uma obra literária ela é muito mais do que as características literárias, por exemplo, do realismo. E todos aqueles conjuntos de elementos que vai caracterizar uma obra Dom Casmurro como uma obra pertencente ao realismo. Não, isso para mim é o que menos importa. O que me importa é como aquela obra pode adquirir um significado a partir das inúmeras leituras que inúmeros indivíduos, inúmeras pessoas, alunos, podem fazer a partir das suas experiências, das suas leituras em mundo, das suas leituras que foi feito anteriormente, das suas experiências, das suas memórias. Uma obra pode agregar não só conhecimento. Que chato ler uma obra só para adquirir conhecimento. Não, mas o significado que ela tem para a sua vida. As reflexões que você faz a partir de um conto, por exemplo. É isso que é mais importante. Uma aula de literatura. Numa aula de produção de texto, não estou preocupado em fazer um texto dentro dos parâmetros para o Enem. Não, eu quero ensinar o meu aluno a escrever de forma onde ele coloque todos os seus pensamentos de forma crítica, analítica, onde ele consiga se expressar por meio da escrita, que é muito diferente da expressão verbal, de uma forma que quem lê, o leitor, consegue perceber a sua opinião, a sua reflexão, as suas análises sobre determinado fato. Então, o ensino de língua portuguesa, para mim, ele não segue o ensino tradicional. Abre o livro na página 16, leitura do conteúdo, lista de exercícios, que vai valer nota. É muito mais amplo. E você falou de obras literárias, qual obra literária você acha que mais mudou sua vida, assim, que marcou sua vida? Tenho 3 obras que foram incríveis para mim. Que eu vou citar a primeira, Tieta do Agreste. Foi essa obra de Jorge Amado que me fascinou. E eu pude viver a vida desses personagens. Eu pude sentir a brisa do mar. E esse livro despertou meu interesse pela leitura. Um outro livro que para mim é inesquecível se chama Memorial do Convento de José Saramago. Esse livro eu não queria terminá-lo. É um livro de realista, do gênero do realismo fantástico, e eram mundos, aqueles personagens baseados em fatos históricos que eu queria viver. Eu queria estar naquela época, eu queria conhecer aqueles personagens. Um outro livro que eu li na minha adolescência, que me marcou muito, é de Isabel Allende, uma escritora chilena, que se chama A Casa dos Espíritos. Esse foi um dos poucos livros que eu li mais de 2 vezes. Geralmente eu li uma vez um livro e não vou mais, porque quero buscar outras leituras. E eu também não queria sair da vida daqueles protagonistas, porque eles entraram na minha vida, eu entrei na vida daquela família. E foi uma obra que mexeu muito comigo. Que
por fim, teve mais um livro que para mim é incrível, que se chama... Calma que eu esqueci. Eu tô com ele na minha... visualizando ele na minha estante, de Gabriel Garcia Marques. Gente, eu esqueci o nome. Eu esqueci o nome mesmo. É um livro assim incrível, que é outro livro que eu tive ressaca depois de ler. Porque depois que eu li, eu falei, cara, quando eu cheguei nos últimos capítulos, eu li assim, poucas páginas por semana, porque eu não queria que ele acabasse. O que vai ser da minha vida depois de ler esse livro? Você queria prolongar para Eu queria prolongar ao máximo. Então, é isso que a literatura pode causar nas pessoas. Viver mundos, viver sonhos, viver realidades muito diferentes da nossa. Falando na literatura, que livro assim você indica para alguém, por exemplo, está começando? Por exemplo, eu mesmo tenho muita dificuldade na questão da leitura, principalmente livros que eu não tenho vontade de ler por conta do TDAH. E eu sei que você também tem, então queria uma dica, né? Como que você fez para conseguir se concentrar na questão da leitura dos livros? E que livro você indica não só para mim, para outras pessoas que também possam ter TDAH, não conseguem ler livros assim, que comece ou como começar para que consiga ler, porque hoje em dia... Para quem está começando a ler, vocês adolescentes, tem que começar pelos livros de interesse. Por exemplo, o Júlio Verne. Vai ler Volta ao Mundo em 80 Dias. 20.000 Léguas Submarinas. Vocês vão ver um mundo totalmente incrível. Você vai viver a vida daqueles personagens, aquelas histórias envolventes, de uma forma que você vai querer ler compulsivamente. Gosta um pouco mais de drama? Vai ler Agatha Christie. Vai tentar desvendar aqueles mistérios, aqueles crimes. Comece pelo básico. A leitura, existe um tipo de livro para cada pessoa. Cada pessoa tem o seu estilo próprio. E hoje em dia a pluralidade é muito grande. Letícia gosta de romance? Faz a Jane Austen. É incrível, é gostoso, é prazeroso ler. Então tem que começar tão fácil. E depois, conforme você vai adquirindo leituras, o que eu chamo de bagagem, a bagagem de leitura, a bagagem de experiências mesmo, de vida, do que você vive na sua casa, com sua família, com seus amigos, tudo isso conta na hora de ler uma obra, de interpretar uma obra. Para depois você pegar uma Machado de Assis, para depois você conhecer uma Clarice Lispector, para depois você conhecer Carlos Drummond de Andrade. Então, tudo tem seu momento. Se você falar que não tem o hábito de leitura, vai ler Dostoiévski, você vai odiar. Você nunca mais pega aquele livro na mão. Sabe? Na questão do foco, o que você fez para conseguir focar nessa questão dos livros, ou até nas regras de decorar, etc? Não, decorar não existe. Eu não odeio isso de decorar. Porque quando você lê ou estuda por prazer, e você de fato aprende, isso nunca mais sai de dentro de você. Sobre essa déficit de atenção, quem é enorme, ler é um processo difícil. Sim. Tem que ter concentração. O que eu faço? Durante a semana minha vida é uma loucura, eu trabalho. Como eu falei para vocês, eu estou aqui das 7h30 da manhã, praticamente às 7 da noite todos os dias. Meu momento de leitura é ler jornal, ler revistas, porque gosto de estar atualizado, informado, no sábado. Livro, literatura, eu leio no domingo, no fim da tarde, começo da noite, quando não tem compromisso mais nenhum. Não tem compromisso de trabalho, já me diverti no fim de semana, minha casa já está limpa. Então, é a hora que eu pego o livro, sento no sofá, não fico com o celular, não leio no quarto para mim é o lugar que eu durmo, não tem TV, não entra celular e não entra livro no meu quarto.
na minha poltrona, na sala. O celular fica afastado, porque a tendência é você pegar o do Instagram e rolar infinitamente aqueles vídeos. Até Então, naquele momento que eu estou lendo, eu dedico aquelas horas à leitura. E vai criando hábito. Né? É hábito. Realmente é hábito e é treino. É desenvolver essa capacidade de ler. E isso até pegando aos gosto. poucos. O gosto vai vir quando você achar o estilo de livro que você gosta. Então acho que eu ainda não achei. E você falou de começar com fácil. Quando eu era mais nova, eu também não gostava de ler, então não conseguia ler. Aí uma vez uma professora pediu pra gente ler Percy Jackson. Nossa, né? E não é legal? Nossa, pior que eu entrei tanto naquele mundo. Aí eu comprei o primeiro, né? Aí eu li o segundo, o terceiro. Quando eu tava no quinto, já na outra coleção já do... Percebe? Do É autor. isso, é achar aquilo que você vai gostar. E quando você gosta, as páginas, elas correm pela sua mão de uma forma que você não percebe o tempo passar e o quanto você leu. Você entra tanto no mundo e nem parece mais página, parece que você tá lá, com os Exatamente. personagens. Eu acho muito legal isso. Então, vamos pro bate-bola? Vamos. A gente vai fazer um jogo com você agora. É o seguinte, a gente vai falar, fazer perguntas, e você responde com a primeira coisa que vier na sua mente. Certo? Vamos lá. Qual que é o seu hobby favorito? Dormir. Uma música favorita. Não tenho. Uma música do momento, então. Não tenho. Eu não sigo, não tenho nem autor, cantor, artista favorito. Eu só coloco playlists no Instagram. Um talento. Talento, ensinar. Um lugar preferido. A casa da minha mãe. Eu não suporto. Gente chata. Gente que reclama da vida. Sabe aquela pessoa que se pergunta: oi, tá tudo bem? Ai, não, começa a falar dos problemas. Eu fujo, eu quero distância. Um animal. Ai, meu gato, Tieta. Ai, que bonitinho. Um filme. Um filme. Nossa, nunca parei de pensar um filme. Eu assisto tanto, eu vou no cinema toda semana, gente. Eu não tenho um preferido. Porque realmente eu fiz a assinatura do Cinemark, eu vou toda semana, eu vou pro cinema. Nossa, E às vezes é uma coisa legal, porque eu só vou. Eu não vejo o que filme está passando. Eu chego lá, eu pego o próximo horário que eu cheguei no cinema e assisto, e já me surpreendi muito. Filmes que pelo título ou pelo sinopse, pelo trailer, né? Eu não iria assistir e eu adorei. E filme que eu estava com expectativa e saí da sala. Então, não, eu só gosto muito de cinema. Perdi. Seu sonho. Meu sonho, não tem um, são muitos, né? Eu acho que a vida, eu construo a minha vida em base nos meus sonhos, é isso que me move. Buscar cada vez mais sonhos. Hoje, o meu sonho é, sei lá, tem tantos. Não vive sem. Não vivo sem dinheiro, jamais, eu adoro dinheiro. E o medo. O medo, filha da mãe. Um livro com memória afetiva. Deixa eu pensar. Memória afetiva. Um livro que era da minha mãe. E foi o primeiro livro que eu li na vida. Se chama O Meu Pé de Laranja Lima. E uma comida. Comida macarrão alho óleo. Sou apaixonado. Uma sobremesa. Não gosto de doce. Você não gosta de doce? Eu não. Você gosta de doce. Eu não, por exemplo, eu não como nada que tem leite condensado. Eu não gosto. Eu Sério? odeio. Mas eu sei um doce, meu doce preferido. É quindim, eu amo Ai, que quindim. maravilha. Eu vou nos lugares, nas padarias, para experimentar os quindins. Muito gostoso. Então, Tem mais uma pergunta pra fazer? Fer, então pra gente encerrar o episódio, você quer contar uma história da sua vida que você acha legal? uma história que talvez aqui da escola, algo Nossa, mas história eu mais tenho para contar. Me dá um contexto que falta uma. Um aluno, algum aluno que te marcou. Ah, foram muitos alunos que me marcaram. Eu acho que ser professor, eu me coloco não como autoridade dentro da sala de aula, que esse é meu espaço, aqui vocês não passam, aí vocês ficam e vocês não podem sair daí. Eu acho que
Educação é criar vínculos, é criar afetos. E ao longo desses 14 anos em Bento Quirino, eu criei muitos vínculos e muitos afetos. É uma coisa que eu acho que não só eu, mas todos os alunos, quando que têm ou tiveram sua aula, sentem como se sentem assim, acolhidos, como se fosse um amigo ensinando pra gente. E eu acho que é uma das melhores maneiras de um professor ensinar, porque eu acho que geralmente prende mais, a gente quer prestar atenção na sua aula, quer aprender, porque você não trata a gente como inferiores, igual você falou. Mas eu sou uma palavra forte, inferior, eu não sou superior e não quero ser superior a ninguém. O que me difere enquanto professor de vocês, alunos? Eu li mais, eu estudei mais, eu sofri mais, eu me machuquei mais, eu viajei mais, eu caí, eu sorri, eu vivi, eu namorei, muito mais. Eu só tenho mais experiência. Eu posso daí, nessa palavra experiência, colocar um leque enorme de coisas. Então é isso que me difere de vocês. Mas a coisa que eu mais amo é quando eu aprendo com um aluno. Exato, e eu acho que essa troca é muito importante dentro de sala de aula, o professor ensinar o aluno e o aluno ensinar o professor. Sem dúvida. Então, Fê, conta uma história engraçada que você lembra em uma edição aqui no Bentão. Que te marcou? Aconteceu uma ontem, mas eu não posso contar. A Angela não vai deixar. Deixa eu lembrar outra. Outro dia, a Micinha estava numa garrafa muito linda lá de água, na sala de aula, e ela apertou, fez uns bichinhos só de aguinha. E achei gostoso aquilo, né? Ficar apertando sem aguinha, né? Fiquei no rosto apertando aquilo lá. Daí ela falou, deixa eu ver. Eu fui apertar nela, a garrafa tampa explodiu. E a água vazou nela. E eu fiquei com dó, fiquei com remorso. E semana passada, retrasada também, uma aluna veio me abraçar. Eu tava com uma garrafa de Coca-Cola na mão. Eu fui abraçar ela. A Coca-Cola de Coca-Cola no ombro dela. Aí fica... Podemos encerrar por aqui, então? Então, foi isso, gente. Muito obrigada por assistirem. Obrigada, Fê, por ter Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui. fiquem ligados, porque tem muito mais por aí, muito mais episódios e muito mais professores. Não deixe de se inscrever, de seguir nas nossas redes sociais e também deixar aí pra gente que professores aqui do Bentão vocês querem que a gente entreviste. É isso, gente. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Acabou. Você chegou ao fim de mais um episódio. Espero que tenha gostado. Rádio Nova Era, o podcast da Nova Era.